Véspera do segundo dia de prova do Enem 2020 finalmente chegou e pensar que amanhã, depois que a prova acabar, a gente vai estar oficialmente livre das nossas obrigações em relação ao Enem 2020. Eu sei que a gente vai ter que esperar a nota só lá no final de março, mas enfim, né? Depois que acabar a prova de amanhã, a gente não vai poder mais fazer nada em relação ao Enem 2020, então estaremos livres. E seguindo os moldes do primeiro dia de prova, eu vim aqui dar algumas dicas finais para você que também vai fazer a prova de matemática e de ciências da natureza amanhã. Vamos logo tirar uma coisa do caminho. Não atrasa, você já conseguiu chegar cedo na prova do primeiro dia, então é só lembrar que os portões abrem às 11h30 da manhã no horário de Brasília e fecham a 1h da tarde pelo horário de Brasília também. E valem as mesmas coisas. Tem que continuar levando a identidade ou documento oficial de identificação com foto e a caneta preta para você conseguir fazer a tua prova e preencher o cartão. Você não vai poder ficar com um relógio lá na hora da prova, nem que seja analógico. E você também, se você levar o teu celular, ele vai ter que ficar desligado e naquele saco que vem com lacre. Isso provavelmente vocês já sabem, porque vocês já passaram pela prova do primeiro dia. E agora, indo para as dicas finais mesmo, para a prova de matemática e natureza, são principalmente pontos os quais vocês têm que prestar bastante atenção. Gente, primeiro, presta bastante atenção na conversão de medidas, na conversão de unidades. Você tem que deixar muito bem marcado e visível em que unidade aquela questão está te pedindo a resposta. Teve até uma questão do Enem em 2019 de natureza, só que a versão PPL, que é uma... Eu vou colocar ela aí na tela, ela é uma questão até fácil, mas você tem que prestar muita atenção, porque se você resolver sem atenção, você vai chegar muito provavelmente na resposta D. Mas a resposta correta dessa questão é a letra C, porque ele te dá uma constante em metros e a resposta que ele pede é em quilômetros. E isso é muito comum de acontecer nas questões do Enem. Você muito provavelmente vai precisar converter unidades em várias questões, então presta bastante atenção nisso. A segunda coisa é tente anotar todos os dados que uma questão te dá, principalmente em matemática, mas em ciências da natureza também. Ah, ele me falou que a corrente é essa, que a tensão é essa. Ah, ele me disse que esse lado do quadrado tem X metros, sabe? Anota todos os dados, porque quando você entender o enunciado e for calcular o que a questão está te perguntando, você precisa ter esses dados muito claros e muito bem especificados. Porque se você calcular com os dados errados, por exemplo, uma coisa que acontece muito, em algum momento você tem que, sei lá, calcular a área de um círculo. E a fórmula é πr ao quadrado, né? Π vezes o raio ao quadrado. E a questão te dá o diâmetro daquele círculo. Se você não prestar atenção e dividir esse diâmetro por 2 para conseguir chegar no valor do raio, e se você calcular com o valor do diâmetro, você vai chegar num resultado incorreto. Então prestem bastante atenção nos textos que vocês estão lendo, anotem os dados para que ninguém erre por conta de confusão com dados e números, sabe? Se for para você errar, que seja por não saber o conteúdo. Outra coisa, não tenha medo de pular as questões no início da prova. Resolva primeiro todas as questões que são mais fáceis, que você consegue resolver com facilidade. Não tem problema você ir pulando um monte e ir resolvendo, sei lá, uma questão que está fácil lá no meio da prova, porque é assim mesmo, você tem que resolver o mais fácil no começo e ir deixando o que for mais difícil cada vez para o final. Mas, gente, tenta se organizar para que você tenha tempo de ler as questões, porque às vezes a gente ignora uma questão logo de cara, porque ela tem um texto longo, traz uns dados meio confusos, mas quando você vai ler aquela questão de novo, ela tem uma resolução mais fácil de se fazer, então não vale a pena você perder essas questões. Eu particularmente acho a prova do segundo dia um pouco mais tranquila em relação à logística, porque no primeiro dia, querendo ou não, a gente tem aquele fator surpresa que é a redação. Você não sabe que tema vai vir, e aí você não... Assim, você tem um controle do tempo que você vai utilizar para fazer a redação, mas fica um pouco aquele friozinho na barriga de caramba, eu tenho que conseguir terminar logo isso para poder ir para a prova. E no segundo dia não tem isso, já passou a redação, todo mundo já sabe o tema. Se você quiser, inclusive, dividir 2h30 para matemática e 2h30 para natureza, você pode. Óbvio, descontando ali de cada uma o tempo que você vai marcar o gabarito, a sua ida ao banheiro, enfim. E se você seguir a tua estratégia de prova certinho, fazendo mais fácil no começo, tendo mais agilidade no começo da prova por conta de fazer as questões mais fáceis, dá super certo para o tempo para você fazer a prova. E realmente, se for para errar a questão, que seja porque você não sabe aquele conteúdo. É muito chato quando a gente erra uma questão que a gente sabe fazer,
mas que a gente errou porque se confundiu, porque não deu tempo. Então vamos se manter organizado, focado lá na hora da prova, que vai dar tempo sim para fazer. Não fica se preocupando com o que você não sabe lá na hora da prova. Não é para você pegar uma questão e ver que você não sabe e ficar batendo cabeça tentando resolver. Não, deixa ela por último, sabe? Ah, sobrou 30 minutos no final da prova para fazer só essa questão, eu vou tentar. Tudo bem, mas se não, chuta, sabe? Não cai nessa de ficar perdendo muito tempo no meio da prova em questões que você percebe que você não sabe fazer. Vai fazer o que você sabe, até aquelas que você se confunde um pouco, mas você entende mais ou menos um caminho para chegar na resolução. Foca nessas ali depois, mas deixa essas que você não sabe por último. Se der tempo de tentar, ótimo, se não, chuta. Lembrem da TRI, a TRI valoriza uma prova coerente, então se você conseguir resolver bem tudo que é mais fácil, médio, tudo numa linha coerente, a tua nota TRI vai ser boa. No mais é isso, uma ótima prova para vocês. Desejo que vocês tenham um ótimo segundo dia de prova, que corra tudo bem, tanto em relação a vocês resolverem a prova, quanto a logística, sabe? Que não tenha problema nenhum no local de prova e tudo mais. Não sei se vou conseguir me organizar para gravar um vídeo de impressões do primeiro dia, eu vou ver se eu consigo para postar, porque do primeiro dia eu postei na terça-feira, eu até falei que eu estava atrasado em relação a ele, mas na quarta-feira tá previsto para sair o gabarito oficial do Enem, e eu vou aparecer por aqui pra gente falar um pouco sobre o gabarito oficial. Se vocês quiserem contar como vocês foram na prova, eu vou falar também como é que eu fui, e a gente vai conversar um pouco mais sobre o Enem 2020 e logo depois começa a temporada de vídeos pro Enem 2021, né, pra galera que vai fazer o Enem 2021, pra gente fazer todo um trabalho de base e tudo mais, vai ser bem bacana. Então se você tá no ensino médio, vai fazer o Enem 2020, vai fazer o 21, não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, o botão tá aqui embaixo, é esse vermelho. Deixa um like no vídeo se você gostou do conteúdo, te vejo no próximo vídeo e tchau. Uma boa prova pra vocês, vai dar tudo certo.